tarde, pessoal. Eu sou a Juni Ribeiro, sou coordenadora pedagógica do Colégio Batista Getsemane e eu também sou capacitadora da ESEP, faço parte da equipe de gestão de conhecimentos da ESEP e a gente vai conversar aqui hoje sobre o novo ensino médio. Minha colega Angélica, que também é coordenadora, né, vai falar para vocês. E depois eu gostaria que cada participante, tanto aqueles que estão aqui conosco, quanto aqueles que estão online, falassem o seu nome, de qual escola que você é, tá bom? E se você já tem o ensino médio, se vai implantar o ensino médio, ok? Angélica. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu atuo como direção pedagógica e também coordenação de novo ao ensino médio. É um grande desafio, né, Júnior? Muito. É a questão do, né? Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, depois a gente vai fazer as devidas apresentações e a gente vai então discorrer um pouquinho sobre as dúvidas, como está sendo essa implantação, o que temos em mente, o que programamos. Então, não só nós aqui presencialmente, mas os que estão em casa também vão participar. Ok, então vamos começar a nos apresentar. Júlia, você pode virar para lá, você pode se apresentar, por favor. Meu nome é Matiel, sou professor de língua portuguesa no Colégio Espírito, José dos Campos, São Paulo. Trabalho com ensino médio, sou professor de ensino médio de gramática e redação. A gente começou a implantar o ensino médio este ano, principalmente com os novos itinerários informativos e estamos tentando adequar o novo sistema, a questão do currículo, né? Justamente é o que a gente mais tem dúvida, a questão curricular também. Por isso você está aqui, né? Sim. Joia. Meu nome é Cláudia, sou do Colégio Cristão Verde de Belo Horizonte. E nós estamos com o desafio esse ano de implantar o ensino médio na nossa colégio. Meu nome é Isabela, eu sou do Colégio Global, em Jundiaí, São Paulo. E a gente começou esse ano também com o ensino médio. E eu trabalho na área de literatura e produção textual com esse primeiro ano que iniciou agora. Legal. Tá chegando aí. Bom, meu nome é Vitória, eu sou do IAVEC, Ribeirão Preto. Nós já temos o ensino médio já há bastante tempo, né? Eu mesmo me formei no ensino médio do IAVEC, né? Então, esse ano a gente, claro, né, precisa se adequar ao novo ensino médio. Já participamos bastante das orientações e dicas da Júlia, né, na live. Outras coisas que a ESEP já tem proporcionado, mas nunca é um assunto que nos esgota, né? Nunca é tarde para a gente ainda tirar mais dúvidas. Então, lá já tem ensino médio, eu não sou coordenadora do ensino médio, mas ajudei muito a coordenadora nessa implantação, né? Ela não veio presencialmente, mas eu vim representá-la. Eu trabalho com Fundamental 1, mas é uma área que eu tenho muito interesse, e como estou ajudando ela, vim presencialmente, ela está online, para a gente unir forças aí para chegar num currículo adequado, né? Não só estruturalmente adequado, mas também adequado para a nossa abordagem, né? Por isso que eu estou aqui. Ok, muito obrigada. Então, gente, das pessoas que estão online, estou vendo que tem algumas pessoas que estão perdidas, parece que teve um probleminha aí por causa da troca das salas. Essa sala deveria ser a 11 e a gente está na sala 6. Então, se você não se inscreveu para essa oficina, pode entrar em contato aí com o nosso suporte para eles encaminharem vocês para a sala que vocês desejam participar. E quem está aqui, eu não sei se quem está aqui ainda, né, é do novo ensino médio, se inscreveu nessa palestra, sim ou não. Coloca aí para a gente no chat para nós sabermos e para que você possa participar também. Nosso objetivo, meu e da Angélica, era falarmos sobre dois aspectos: desafios e oportunidades, que são coisas que parecem muito diferentes, mas na verdade elas são complementares. Porque todo desafio, toda dificuldade pode se tornar uma grande oportunidade. E é assim que eu, pelo menos, estou querendo ver esse novo ensino médio, gente. É assim. E agora, depois de ter participado de tudo, né, Angélica, nesse workshop, de sermos tão inspirados pelo Senhor aqui, mais ainda eu vejo oportunidades.
mais ainda eu vejo como Deus tem colocado nas nossas mãos uma janela de oportunidades mesmo para pegarmos esses meninos no finalzinho, né, aqueles últimos anos antes deles entrarem para a universidade, para nós avaliarmos, para nós fazermos um diagnóstico de como está a cosmovisão deles, ainda em tempo de influenciar essa cosmovisão. Mas agora, a gente não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. Não dá para perder essa oportunidade, tá? Mas antes de falar das oportunidades, eu quero abrir falando de um desafio que eu vejo, e a Angélica também vai falar, e gostaria que vocês vissem assim, como vocês também participassem, inclusive quem está em casa, qual é a maior dificuldade que eu vejo? O que aperta assim, ai meu Deus, o que tira o sono? O que faz você acordar, né, de madrugada pensando, ai, o que eu vou fazer? Então, uma questão para nós, em Minas Gerais, por exemplo, é que nós não temos ainda aquelas diretrizes estaduais. Nós temos uma lei em nível nacional, que é maior, obviamente, mas a gente precisa de diretrizes em relação à escrituração. Você vai receber um menino daqui do Shalom, você vai receber um menino da rede estadual, como, aonde, em que momento que você vai inserir, o que você vai aproveitar, né, daquilo que ele já tinha na outra escola, já que a gente tem essa grande flexibilidade. E como a gente ainda não tem as diretrizes do Estado de Minas, né, nós ainda não temos, isso tem sido um grande desafio para mim, para as secretárias da escola, para a direção da escola. Então, nós estamos fazendo tudo alinhado com a legislação nacional. Mas a gente ainda está um pouco inseguro em relação, né, como vai ser especificado isso. E eu não sei, Angélica, aqui em Santa Catarina, como que isso está. Fala um pouquinho para a gente e já fala qual o desafio que você está tendo. Então, esse novo ensino médio veio realmente para nos tirar do sono, né? Quando tudo começou, começamos a ouvir sobre o novo ensino médio, a primeira coisa que eu fiz foi começar a estruturar uma linha de aprendizagem ou uma trilha de aprendizagem com os professores. Primeira coisa. Segunda coisa é trazer todas as informações relacionadas a leis. Então, estudar lei, o que né, a lei federal fala, o que o Estado de Santa Catarina fala. Então, o Estado de Santa Catarina já está bem alinhado com a questão de legislação, com a questão de currículo, e nós, enquanto escola, nós estamos debaixo, né, da organização estadual. Aqui em Blumenau é a GERED. Então, eu tenho contato da coordenadora da GERED, ela é coordenadora do ensino médio, então ela passa para mim, ela tira todas as minhas dúvidas, e ela também proporcionou a nós muitas capacitações. Mas uma das capacitações que nós tivemos, eu como coordenação do ensino médio, nós tivemos foram 2 meses, foram 4 a 6 capacitações com o coordenador geral do novo ensino médio, que ele trabalha na FTD. Nós usamos o material da FTD no ensino médio e da Connect Live, que é da Saraiva, entre Química, Física, Filosofia e Sociologia. E esse professor que nos deu a capacitação, gente, ele foi maravilhoso. Não teve ninguém, a gente participou de tantas capacitações que um dia eu disse para a minha diretora-geral, eu não vou mais participar de capacitação nenhuma. Porque o fulano dizia uma coisa, o ciclano dizia outra, então a gente já não sabia, né, como organizar e como fazer. E esse professor, ele foi de uma eficácia assim, tremenda. Até eu tenho 3 reuniões que ele fez, que foi só questão de documentação que eu tenho, né, posso até passar depois e disponibilizar para vocês. Então, nós aqui no Shalom, nós organizamos o nosso novo ensino médio, nós vamos implantar a partir do ano que vem, somente com o primeiro ano. Os outros anos vão continuar na mesma trilha, porque nós não vamos mudar tudo, porque é tudo muito novo. E nessa capacitação com esse professor da FTD, ele já deixou meio entre linhas que talvez a carga horária de 600 e 400 para dar 1.000 em cada ano, talvez vai mudar também. A gente disse, opa, vamos devagar, né?
porque a gente não sabe, porque o governo também está experimentando muito, então talvez ele não deu certeza, mas ele deixou evidência talvez muito. Então, o que nós fizemos? Eu entrei em contato com a coordenação da GERED aqui de Santa Catarina, que a base é Blumenau, e espero o que eu preciso, qual é a linha que eu tenho que seguir. Então, ela mandou para nós, escola, 3 documentos: currículo escolar, sobre o ensino médio, os itinerários formativos, o que vai ser obrigatório, o que não vai ser, e todas as leis. Então, o que eu fiz? Eu juntei esses documentos e eu estou estudando com os professores sobre isso. Então, em Santa Catarina, nós temos uma liberdade dentro dos itinerários formativos. Então, eu vi que a June já botou ali na tela, que é a formação geral básica e também os itinerários formativos. Então, mais ou menos, nós fizemos assim. Porém, em Santa Catarina, eles mandaram para nós as 4 áreas de conhecimento. Então, dentro das 4 áreas de conhecimento, nós vamos trabalhar 2 por ano. Primeira área de conhecimento no primeiro semestre e a segunda no segundo semestre. A Catarina vai trabalhar por semestre. Então, eu consegui, aqui dentro desse material, eu consegui formar como se fosse dentro da área do conhecimento, eu formei como se fosse outras disciplinas ou conteúdos, uma carga horária diferenciada de cada assunto para formar o itinerário de 400 horas. Então, enquanto escola, nós nos organizamos assim. Se fosse olhar o novo ensino médio por lei federal, o aluno ele já tem que escolher o itinerário formativo desde o primeiro ano. Não é para onde é que ele vai, né? Então, eu montei um desenho, apresentei esse desenho para os pais. Então, é um menino correndo com várias vertentes. Muito bem. Primeira pergunta que eu fiz para os pais. Vocês acham que os filhos de vocês, saindo do 9º ano, entrando no primeiro ano, ele já está definido para onde é que ele vai? Não vai, né? Se nós formos ver biblicamente, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Que a criança ela tem que ser o quê? Encaminhada, ensinada. E se a gente for ver a questão científica, neurológica, toda a parte, né, frontal do cérebro não está formada até 25 anos. O aluno, o adolescente, ele é levado por quem? Pelas as micros cerebrais que estão no meio. Então, elas são muito relativas. Então, hoje ele gosta de uma coisa, amanhã gosta de outra. Então, como é que eu vou formar esse aluno? Então, nós no Shalom, nós vamos fazer assim. Primeiro semestre, área do conhecimento, área social. Segundo semestre, ciências da natureza, química, física e biologia. Então, dentro dessa área, nós formamos como se fossem conteúdos ou disciplinas com carga horária. No outro ano, ele vai passar pelo conhecimento matemática e linguagens. Ok, ele passou pelas 4. Lá no terceirão é que ele vai dizer, não, eu vou para essa área. Então, é aqui que eu vou oportunizar para que ele forme esse itinerário formativo. Então, Santa Catarina nos deu essa liberdade para trabalharmos assim. Então, a gente, ano que vem, vai implantar. Provavelmente vamos ter ajustes, né? Porque a gente acha assim, nossa, está tudo redondinho, né? A gente vai descobrir que não vai estar. Então, a gente já está preparado para isso também. Quando eu fiz a reunião com os pais e apresentei, né, o novo ensino médio, muitos pais já tinham procurado em outras escolas. Então, olha, dona Angélica, todas as escolas aqui por perto estão se organizando mais ou menos como vocês. Então, não é algo diferente. Então, nós estamos no caminho. Então, é mais ou menos assim que a gente está fazendo. Como tudo vai acontecer, nós não sabemos. Então, essa área do conhecimento que ele vai depois buscar mesmo para a formação, vai acontecer à tarde, uma vez por semana, sendo um projeto de vida obrigatório, o espanhol optativo, depois as áreas de conhecimento, 3 aulas por tarde. Então, é mais ou menos isso. Então, gente, e eu quero que vocês participem também, mas isso que a Angélica falou é muito importante considerar, porque, por exemplo, em Minas Gerais, a gente não tem até então essa flexibilidade. Nós já recebemos o currículo de referência, que é um currículo obrigatório, digamos assim, para a rede estadual, mas e é um currículo de referência para as redes particulares, para a rede privada.
mas ele já, né, define que a gente precisa já começar com essas, dar esse leque de oportunidades para o aluno desde o primeiro ano. Então, eu estava conversando com a Tânia agora, né? Ela falou, olha, aqui em São Paulo, a gente já está tendo que fazer toda a descrição até a terceira série do ensino médio. Então, isso que a Angélica falou é importante, porque como a rede pública dos estados, gente, são muitos alunos, são muitos estados, são muitas realidades. Então, com certeza, ajustes serão necessários. Nós também optamos aqui, lá no Colégio Getsemane, em implantar só o primeiro ano. O segundo e o terceiro ano vão continuar, né, no currículo que eles já estão. Nós já temos algumas opções para eles, já estamos dando essa flexibilidade de escolhas, mas eles não estão no novo ensino médio. Para que a gente não crie uma ruptura, porque ele entrou num curso que tinha, por exemplo, e esse é um grande desafio, 3 a 4 aulas de química por semana. E agora eu vou reduzir isso a 1 ou 2 aulas de química por semana. Só que ele já está lá na ponta, então ele não tem onde eu diluir essas aulas que eu tirei. Vocês concordam comigo? Não tem como eu diluir. Se eu retirá-las para colocar, né, mais 400 horas aí no mínimo de matérias de itinerário formativo, ele não vai ter a carga completa do ensino de química. Então, nós não mexemos, mas a gente já vem dando essas opções 2019, 2020, 2021, como projeto piloto. Mas nós só estamos começando mesmo com a primeira série, tá? E aí, vamos esperar, né, a rede pública também fazer, né, acontecer isso na rede pública, fazer os ajustes para que a gente possa, então, não ficar de um lado para o outro, porque isso é muito ruim na rede privada. Porque o pai, ele muda o aluno de escola, ele sente que a gente está perdido e ele vai tirar o filho da escola, porque essa escola não sabe aonde ela quer chegar. E aí, além do que a Angélica falou, da questão da maturidade, tem a questão do currículo, né? Na educação por princípios, o currículo é um curso, é uma trajetória que você determinou, saio daqui e chego ali. Então, eu não posso ficar fazendo curva no meu currículo o tempo inteiro. A gente precisa delimitar. Mas eu queria ouvir vocês também um pouquinho. E quem gostaria de falar qual é o maior desafio que está vendo? Quem quer falar, levanta a mãozinha aí para a Júlia ir fixando a câmera em você. Quando a questão do currículo, uma das coisas que a gente mais tem dúvida é a questão dos vestibulares. Quanto isso vai afetar o vestibular? Porque a gente tenta adequar um currículo que seja talvez mais enxuto para adequar os itinerários, as outras disciplinas. Aí quando chega no vestibular, será que vai ter um recorte para o vestibular também, para a gente conseguir cumprir tudo? Então, esse é um dos desafios, né? Porque se nós formos ver assim, vamos levantar 2 desafios: material didático adaptado ou, né, já adequado para esse novo ensino médio, porque não tem que não ser vocês, mas nós precisamos de várias editoras, ainda não tem, existem, já tem alguma coisa de material didático, questão de itinerário formativo, mas teve uma editora que eu não consegui entender o objetivo, não vou implantar, né? Então, o desafio é o material didático e essa questão que você está falando, esse currículo que o aluno precisa percorrer para chegar a um fim, porque nós, enquanto escola particular, o que nós temos que saber? Para onde nós estamos indo, como nós estamos levando os nossos alunos e qual é o objetivo do final, porque eu tenho que levar esse aluno a acertar um alvo, certo? E qual é o alvo? A formação dele, o vestibular, o Enem. Enem hoje ele não está adaptado ainda ao novo ensino médio. Então, ele vai estar adaptado, talvez em 2023 ou em 2024. Um dos motivos que nós, escola, concordamos em implantar o novo ensino médio só para o primeiro. Porque o segundo e o terceiro, eles estão no percurso. Então, o meu segundo ano desse ano vão ser o terceirão.
Se eu implantar para eles o novo ensino médio, eu corro o risco desse currículo não estar, né, não está tudo fechado, ele vai para o Enem, que é o formato antigo ainda, ele não vai dar conta, gente. E aí, o que vai aparecer? Veio da escola X. Né? A escola X não preparou o meu filho para o Enem, ou para o vestibular. Então, essa questão do novo ensino médio é um grande desafio. E isso que a Júlia comentou, os pais, eles estão de olho. Então, se você assim, olha, eu não tenho tudo fechado, mas para apresentar aos pais, você precisa dizer, nós temos convicção que nós vamos fazer isso aqui. Então, quando nós formamos a reunião com os pais, que foi um grande desafio, os pais vieram com uma expectativa. Então, né, muita mídia, muita propaganda, meu filho agora pode escolher para onde ele quer, mas não é bem assim. No estado de Santa Catarina, nós estamos com algumas escolas pilotos já desde 2019. E eu tenho contato com os diretores dessas escolas. E a maioria deles, Dona Angélica, não está funcionando. Esse negócio de itinerário formativo, o aluno, eu vou para cá, eu vou para lá, né? Aí ele chega na metade do ano, eu descobri que não é isso que eu quero. Ele não pode voltar, eu não posso jogar ele para o outro, porque ele tem que ter uma carga horária, né? Então é um desafio bem grande e algumas coisas não estão dando certo. Então nós, enquanto escola cristã, porque eu estou formando o que no meu aluno? Um novo ensino médio? Não, gente. Estou formando uma cosmovisão cristã dentro desse novo ensino médio, que é mais um desafio. E aí vem a questão do currículo, a escrita do currículo. O que eu falei para os pais, né? Quando eu apresentei o novo ensino médio, todo formato, né? Toda a carga horária, está tudo bem, né? Bem organizado. Eu comecei explicando para eles novamente quem nós somos enquanto escola profissional. Nós somos uma escola que tem uma abordagem educacional progressiva. Nós não vamos abrir mão disso. Porque eu preciso ter ciência que eu estou formando aqui uma cosmovisão cristã com esse meu aluno. E é no ensino médio que às vezes eles se perdem. Né? A gente vê assim, né, que minha escola, educação infantil fundamental 1, metade do fundamental 2, né? A IP ela é bem latente. Lá no ensino médio, eles são agora não precisa mais a Bíblia, né, Angélica? É agora que eu preciso estar. Então, é líquido, né? Isso, então eu preciso, sabe? Eu não posso esquecer que eu estou dentro de um chamado por Deus para tratar com esses alunos. Eu tenho que, né, trabalhar o currículo, mas o meu currículo eu preciso saber quem eu sou enquanto escola. Isso também é um grande desafio. Não só para nós em coordenação, mas para os professores também. Então, Jéssica, o que a gente tem aqui, professores, você é professor, você tem cara de aluna do ensino médio. Não é, Cláudia? Ela tem cara de professora do ensino médio. Mostra o rostinho dela aí, Júlia. Sim. Então, mas esse é um desafio para vocês, professores, e para nós, coordenadores, porque assim, gente, se a gente ficar com foco só no Enem e nos concursos, a gente vai sentir, não vou dar conta. Mas a educação por princípios, ela quer formar autogoverno e amor pela sabedoria. E quando a gente forma autogoverno e o aluno entende, eu aprendo melhor dessa forma, fazendo mapa mental, fazendo registro, eu estudo melhor antes de ir para a aula, eu estudo melhor à tarde, à noite, eu tenho que dormir um pouquinho antes, depois eu vou estudar. Quando ele vai se formando em autogoverno e ele deseja aprender, aquela aula de química, aquela aula de português, aquela aula de história que você gastou para formar autogoverno, ela vai ser multiplicada exponencialmente. Porque quem deseja aprender, aprende. Você, professor, vai ensinar ali o que é difícil, né? Aquelas coisas assim, isso aqui o professor precisa ensinar. Mas tem uma caminhada que é possível o aluno aprender a partir daquilo que você ensinou para ele, né? Então, isso que a Angélica falou é muito importante. Não vamos perder o nosso foco como escolas cristãs, dando 1000 opções para um aluno. Gente, se no ensino superior a gente tem um alto índice de desistência e mudança de curso,
Projeta isso para 15 anos, 14 anos, 16 anos. É muita responsabilidade. Tem aluno que vai para a primeira série do ensino médio com 14 anos. Não é muita responsabilidade? Mas então, a gente está falando muito, Angélica. Quem mais quer falar? Fala, meninas, agora o menino já falou. Você, professor, qual que é o seu maior desafio? Então, lá no colégio, o que a gente fez na realidade? Né? A gente adaptou o novo ensino médio, fez uma adaptação, só que sem proporcionar a escolha para o aluno. A gente colocou oficinas de todas as áreas do conhecimento, de matemática, X, de português. Só que assim, a gente vê, por exemplo, eu trabalho como se fosse projeto de vida. Eu dou classes da literatura e dou redação para vestibular. Só que assim, a gente sente que ao mesmo tempo, por exemplo, se eu fosse oferecer uma oficina assim, de formação, eu não acho que seria algo escolhido. Porque por que não vai escolher assim, redação para vestibular, assim, para a formação? Então, assim, eu achei uma mudança muito confusa nesse sentido, do tipo, vai ser projeto de vida, para ele escolher a área de conhecimento, aquilo que ele vai seguir, mas ao mesmo tempo é algo que ele vai, sei lá, se formar para usar no ensino médio. Tem um outro que é base matemática, que é tipo matemática para Enem. Então, acho que ficou um pouco confuso esse conceito de projeto de vida. Queria entender se realmente assim, vai ser opcional ou se vai ter que cursar uma quantidade de cada segmento de conhecimento. Não é opcional. Nas 3 séries do ensino médio não é opcional. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Né? Esse entendimento do projeto de vida, até porque eu acho que o projeto de vida, gente, não é uma janela de oportunidade, ele é uma porta de oportunidade. Na escola, o projeto de vida vai ser com o capelão da escola, né? Então, são algumas... o que você falou, né? A gente usou de desafios para algumas oportunidades, porque já que, então, o projeto de vida é, talvez, uma das poucas coisas que eles todos têm que ter acesso, né? E não tem escolha, então a gente vai usar isso para trazer uma formação de vida, né? Com alguém que tem não só experiência de vida, né? Não é dado, às vezes, por uma disciplina sem objetivo, né, vamos dizer assim, mas com alguém que traz um direcionamento bíblico também, né, para a vida dele, né. Então, a gente tem feito isso, né, usado de alguns desafios para lançar oportunidades, né. Não sei como é em outras áreas do estado de São Paulo, porque pelo menos na minha cidade vai muito de supervisor de ensino. Então, quem te atende na sua escola te dá uma informação e às vezes no mesmo bairro, se for outro supervisor, é outra informação, né? Então, assim, o meu supervisor disse que eu só poderia fazer no primeiro ano do ensino médio, é o que a gente já queria, mas ele falou que não era para fazer no segundo e no terceiro, né? Caso eu já tivesse pensado nisso, e que eu teria que oferecer já no primeiro ano do ensino médio, no mínimo, 2 opções de itinerário, no mínimo, né? Com no mínimo 400 horas cada um, né? Então, assim, a transição, a gente optou por não passar pelo ano de transição, que é no mínimo 1.000, né? Nós já vamos fazer a transposição para a carga horária máxima, que eles propõem para no final, né, dos 3 anos, né, já ter alcançado, porque a gente não quer continuar mexendo, né, na carga horária. Mais uma questão que eu acho que, não sei se vocês como professores têm muito acesso, mas também é o financeiro da escola, né? Tentar não mexer tanto na sala dos professores, para não precisar mandar ninguém dispensar aulas, né, dos professores, e ao mesmo tempo não aumentar muito a folha de pagamento, né, oferecendo itinerários completamente diferentes um do outro, né, também foi um desafio para a gente. Eu acho que foi conciliar, pelo menos na minha escola, né, as horas que a gente teria que cumprir no próximo ano com a carga horária que nós já temos de professores, né. A gente tentou assumir um compromisso de não dispensar aulas, né, dos que já estão conosco. Então, assim, a gente pegou o número de aulas que a gente tinha do ensino médio antigo, que a gente já tinha uma carga horária longa, né, assim, maior do que o normal, e aí a gente tentou, né, vamos dizer assim, redistribuir de maneira que a gente mantivesse todos os nossos professores com as mesmas quantidades de aula, né, e a gente conseguiu, na verdade, teve que aumentar um pouquinho para conseguir fechar, mas ficamos felizes, né, pelo menos para o próximo ano não precisar mexer, né, vamos dizer assim, na dispensa de aulas de professores, e conseguimos fazer uma transição, que pelo menos é o que ela falou, né, para o primeiro ano, aparentemente, está tudo
redondinho, né? E agora na prática, né, como você já disse, é que a gente vai ver, a gente já sabe que vão ter muitos desafios, né? A gente, como coordenadora, fica pensando no horário, né? A gente estava quebrando a cabeça. O que nós vamos fazer com esses horários? Onde as crianças vão ficar quando tiver o itinerário de um, porque não é o que ela participa, porque ela está em outro? Onde eles vão ficar na escola? Vai ser na parte da tarde? Vai ser na última aula? Então, assim, parece que o primeiro desafio é muito grande, né? Que é encontrar uma carga horária que seja tanto adequada na lei quanto para a proposta da escola. Mas o que vem depois, acho que ainda parece que vai ser maior ainda, né? Ver isso na prática, montar os horários, ver eles realmente selecionando, né? São muitos desafios mesmo. A gente ficou semanas a fio quebrando a cabeça, perdendo sono, né? Eu lembro que eu fazia uma tabela um dia, no outro dia ela já estava completamente errada. Gente do céu, não tá fechando de novo, né? Na outra semana numa tabela maior ainda, né? Vai criando mais quadradinho, né? A área do conhecimento, o eixo estruturante, a área do conhecimento, a unidade curricular, já ficando, não cabia nem mais na tela, de tão grande que já estava, né? As quantidades de especificações que tem que ter cada uma das coisas, né? Então, assim, tem sido um desafio muito grande. No estado de São Paulo, pelo menos na minha cidade e na minha escola, tem sido basicamente isso. A gente já precisa oferecer 2 itinerários só para o primeiro ano, né? Ele não, aparentemente não era permitido para o segundo e terceiro. E tentamos fazer isso, manter a nossa carga horária dos professores a mais próxima possível, né? Sem precisar exonerar ninguém, né? Foram, vamos dizer assim, um dos principais nortes que a gente tentou seguir e aparentemente está redondinho, está tudo certo, os pais gostaram. A gente seguiu alguns princípios de manter algumas unidades curriculares fixas, independente do itinerário que ele escolha. Todos os itinerários contemplam uma quantidade de aulas que a gente acha essencial, justamente para ele não ficar deficitário, né, em alguma área do conhecimento. Então, a gente chamou de formação política, né, mas é uma aula de história, de atualidades, de ensino religioso e de arte. Então, vamos dizer assim, esse eixo, independente do itinerário que ele escolher, os 3 que a gente oferece contemplam, né? Então, assim, é uma coisa que nós, como escola cristã, não abrimos mão na formação do nosso aluno, né? É algo que mesmo que ele escolha o eixo que contemple mais a área de humanas ou a área da matemática, aquelas aulas ele vai ter acesso, elas têm uma continuidade em todos os anos, né? 1, 2 e 3, para os 3 anos do ensino médio, mas é uma tentativa, né, de não permitir que ele precise abrir mão de uma área para ter a outra, né? Tentar fazer com que, na maior parte dos itinerários, tenham pelo menos, vamos dizer assim, unidades fixas e essenciais. Nós pensamos como escola que é essencial, né? Mas isso tudo é teoria, por enquanto, né? Não sabemos como é que vai ser o ano que vem, na prática também. Mas esse é um panorama do que a gente viveu agora, né? Mais nesse ano, deixamos para a última hora, né? Também não fizemos nos últimos anos, vimos mais nesse ano mesmo, 2021. Mas acreditamos que pelo menos tudo que está ao nosso alcance a gente fez. O que a gente não fez é porque a gente nem sabe ainda, né? Que precisa fazer. E nós vamos ver no ano que vem mesmo. Joia. Então, gente, Júlia, eu vou te pedir para virar para cá e para colocar para mim depois, por favor, no slide 1. Mas não precisa mostrar o slide 1 ainda, tá bom? Uhum. Gente, eu acho que isso deu um nó na cabeça de muita gente, foi questão dos professores. Porque você vai fazer o quê? Vai demitir todos, né? Porque o professor perdeu a aula. Gente, tinha, porque assim, a realidade da rede pública é muito diferente. A gente já tem muito mais de 1000 horas no ensino médio. Essa é a nossa realidade. A rede privada, ela não tem 600 horas nunca no ensino médio. A gente já tem, né, mais de 1000. O que a gente teve que fazer é remanejar essas aulas. E aí, essa preocupação da perda daquilo que é o objeto de conhecimento do estudante. O currículo, gente, ele é extenso, ele tem muita coisa desnecessária. Eu até acho que sim. Esse currículo ele é muito acadêmico, ele tem coisa demais que um adolescente estudar. Eu até acho que sim, principalmente aquele adolescente que ele não está tão focado ainda na universidade. Mas
a mudança para a gente na rede privada foi quase cortar ao meio, foi partir uma pessoa ao meio. Porque a gente tinha 1.200 horas, eu já tinha 1.100 e tantas horas na primeira série do ensino médio. Aí você jogar isso para 600, foi assim. A gente tinha 1.480. Pois é. Nós também. É muita coisa, né? Então, isso foi uma matemática difícil e ou você demite o professor ou você vai... Que é o desafio que a gente fez. Professor, na sua área de formação, você pode oferecer mais o quê? Mas isso é um risco, gente. Porque, às vezes, a pessoa fez aquela formação, mas ela nem tem tempo hábil para se preparar para dar aquela aula, para montar essa estrutura nos eixos, né? Então, assim, isso é um desafio muito grande e temo, né, pelo que vai acontecer por aí, tá? Eu quero só mostrar para vocês, assim, gente, todo mundo arrumou uma estratégia. A da Angélica foi uma, a minha foi outra, imagino que a de vocês foi outra, né? Mas eu quero mostrar, vou pedir a Júlia para mostrar o slide 1 ali. Olha só. Então, a gente já colocou ali, né, no slide 1 as 600 horas anuais, e é esse plano que a gente escolheu para os 3 anos, ter 600 horas anuais. Mas a gente... As aulas são menores? Pode ter 1 hora? Quanto tempo? As horas são 50 minutos. 50 minutos. Mas, por exemplo, esse ano a gente tem lá 2 horas aula de educação física. Para 2022, a gente não tem educação física nesse pacote, nesse bloco, né? Que é a FGB, Formação Geral Básica. A gente transformou a educação física num itinerário formativo. Com isso, eu ganhei tempo, horas-aula, para manter outras matérias que eu achava que eram importantes. Aí vou mostrar para vocês como que a gente fez, né, com a educação física. Mas nós mantivemos lá física, química, biologia, história e geografia, 2 horas aulas semanais. A gente tinha 3 anteriormente, em 2021 a gente já reduziu para 2 e a gente conseguiu manter para 2022. E a aula de filosofia, sociologia, tudo isso aí eu mantive como a gente tinha, tá? Língua inglesa, então a gente teve uma diminuição drástica em matemática, que a gente tinha 5, passamos para 3. E a língua portuguesa a gente conseguiu manter com 3 aulas. Mas aí, passa para o próximo slide para mim, Júlia. O que a gente fez? Quando a gente foi para o bloco, era aquele mesmo. Era aqui? Trilhas de aprofundamento acadêmico, que é um subbloco, né, dos itinerários formativos, nós mantivemos, por exemplo, cultura e arte literária são 2 aulas de literatura. A gente desmembrou do horário de língua portuguesa e nesse componente a gente vai dar cultura e arte literária. O formato vai ser um pouco diferente, mas a gente não vai mexer no conteúdo. Pode perguntar? Mas, assim, acho que esse foi o meu questionamento. Se, assim, esses componentes, essas áreas de aprofundamento, os alunos vão poder escolher ou eles vão cursar de maneira obrigatória um pouco de cada área? Então, no nosso caso, o que a gente fez? Agora que eu vi que foi faltando no slide, a gente fez assim, trilha de aprofundamento acadêmico 1 e trilha de aprofundamento acadêmico 2. Ele escolhe, mas no nosso caso, o aluno está escolhendo, o aluno da primeira série, que é do colégio atualmente, a turma vai votar. E nós vamos oferecer a trilha que a maioria escolheu. E os alunos que entrarem vão fazer aquela trilha que a maioria escolheu. Então, a trilha de aprofundamento acadêmico 1 e a 2, elas são 90% iguais. Elas têm pequenas variações.
De forma que cultura e arte literária, cultura e arte, são as aulas de arte, esporte e saúde, educação física que eu desloquei para aí. Mas ela será dada em forma de projetos. Então, os meninos vão votar em esporte e saúde, blocos. No primeiro semestre, nós queremos fazer funcional, mais ginástica tal, mais a luta tal. Ou, vamos fazer isso, isso e isso. Um bloco de atividades. Eles vão ter opção. Mas o que a maioria escolher vai ficar para o primeiro semestre e depois o segundo semestre. Tá? Então, eles vão ter várias opções sem sair muito da trilha. Tá? Aí ele vai ter lá, oficina de redação. O que é uma oficina? É fazer redação. Nós vamos fazer redação, escrita, reescrita, avaliação, escrita, reescrita, treinamento de competências e habilidades ali dentro do texto dissertativo argumentativo, e é isso que vai ser. Isso nos ajudou a diminuir lá na língua portuguesa sem perder essa parte da língua portuguesa, que não é nem literatura e nem redação. E aí nós nos organizamos praticamente assim, só que nós não vamos dar, eles não vão passar pela votação, né? Nós estipulamos cada ano 2 áreas de conhecimento. E fazendo assim, nós também organizamos o que aconteceu. Oportunizou ao professor não reduzir a carga horária, né? E o grande desafio ele vai dar conta de fazer tudo, esse é um dos grandes desafios também. Então, nós também fizemos assim, dentro da língua portuguesa, a gente pegou gramática, literatura e redação. Então, hoje eu tenho 5 aulas de português por semana. No ano que vem, também vai continuar as 5 semanas, só as 5 aulas por semana. Só que as 2 de redação passaram para o itinerário. Sim. É a mesma professora, porque a minha professora, eu tenho 2 de gramática, 2 de redação e 1 de literatura. Então, a professora passou para o itinerário, então não vai diminuir a carga horária dela. Porém, ela vai ter que se preparar para aprofundar o conteúdo da trilha de onde o aluno está indo. E colocar isso no eixo, né? Essa é a estratégia que nós usamos. O que nós fizemos é que, nos 3 itinerários que a gente oferece, a trilha de aprofundamento é a mesma. Porque aí ela se torna, no nosso currículo, uma extensão da FGV, entendeu? Sim, O que vai mudar, o que vai variar o itinerário, assim, a opção de escolha do aluno vão ser nas eletivas. Essas vão variar de itinerário para itinerário, mas a trilha de aprofundamento é a mesma. Porque é o que você falou, a FGV é muito curta, né? Ainda mais a nossa aula que é de 1 hora, ficam 15 aulas, né? Horas-aula para dar 600. Então, se o aluno tivesse acesso só à FGV, não tivesse todos acesso à trilha de aprofundamento, talvez se ele escolhesse um itinerário que não contempla, sei lá, linguagens, e a trilha de aprofundamento fosse toda longe de linguagens, ele teria 2 aulas, vamos dizer assim, por semana, né? De língua portuguesa ou de gramática. Então, como a gente padronizou a trilha de aprofundamento, essa carga horária que se estende da FGV é um pouco maior. Então, a formação geral do aluno não fica tão, ainda assim, diminuída. Mas a trilha de aprofundamento não vai ter, vamos dizer assim, o aluno nessa área não tem opção de escolha. Se ele escolher o itinerário 1, 2 e 3, a trilha de aprofundamento que ele vai ter é muito parecida com essa, é a mesma. Tá, e aí também, gente, a única diferença nessa trilha de aprofundamento é ali nas ciências humanas e suas tecnologias, que só passar ali, ó, em matemática, pensamento computacional é uma parte do conteúdo de matemática que veio para cá e ele vai ser trabalhado numa dinâmica diferente. E isso eu acho que é muito bom. Mas o objeto, né, do conhecimento, ele vai continuar ali. Robótica, nós já trabalhávamos assim, né, a robótica ela vai acompanhando o nosso currículo de física, e saúde e qualidade de vida ficou assim, saúde e qualidade de vida 1, ecologia. No segundo ano, saúde e qualidade de vida 2, que vai ser corpo humano. Então, nós também pensamos uma parte do conteúdo e jogamos para ali, tá? E aí, nas ciências humanas, é que é a variação, porque eu tenho ali missão e missões,
que vai ser oferecido, ou eu vou oferecer para ele, no que era na trilha de aprofundamento acadêmico 1, que era apologética para a vida. E essas duas, qualquer uma dessas duas que for escolhida, como a igreja mantenedora ela tem um seminário, a gente já linkou. Se ele fizer a matéria e for para fazer teologia, ele já entra com crédito no curso de teologia. Então, isso foi uma oportunidade, né, para aqueles alunos. E uma outra oportunidade, gente, que já entrando na parte das oportunidades, é a questão aí das oportunidades de serviço. Porque quando a gente pensou nesse componente aí, missão e missões, a gente está pensando assim, nós podemos sair com esses alunos e colocar a mão na massa. Precisamos, né, podemos colocar esses meninos muito mais engajados socialmente, vendo a coisa acontecer e pensando assim, eu vou para uma comunidade X. A gente tem uma ideia equivocada, inclusive, da ferramenta oportunidade de serviço, como se isso fosse assistência social. Não é. É oportunidade de servir com conhecimento, que pode envolver também levar comida, né, Angélica? Roupa, Pesquisa, né? Mas ela é prioritariamente servir com conhecimento. Então, se a gente consegue fazer uma oficina de ensinar redação para o Enem, com os nossos alunos ensinando aquela comunidade, ou alunos da EJA, que querem fazer Enem. Então, nós vamos trabalhar aí no eixo mediação e intervenção sociocultural, sem perder o alvo para o aluno da Escola de Educação por Princípios. Então, a gente viu nisso aí uma grande oportunidade, né? Hoje eu queria também falar sobre a oportunidade. Pode voltar para nós aqui, por favor? Falando sobre o professor. Quando nós começamos a trabalhar no novo ensino médio, como faríamos essa distribuição de aula, a primeira preocupação deles vai diminuir a minha carga horária? Eu preciso saber, porque o professor migra para o estado, né? Porque no estado de Santa Catarina nós temos 2 concursos, o concurso efetivo e o concurso de ACT, temporário, que chama-se de ACT, né? Então, muitos professores me procuraram, disseram, dona Angélica, eu preciso saber se a minha carga horária vai diminuir, porque assim, quando abrir o concurso para a ACT, tanto estado quanto município, eu já vou me inscrever, porque é questão da renda financeira. Disse, gente, eu não pretendo, né, não quero diminuir a carga horária, mas eu vou precisar de estudar uma estratégia para que o professor não passe por isso. Então, a primeira reunião que eu fiz com os professores, eu mais ou menos lancei a ideia que eu tinha sobre esse novo ensino médio e lancei a ideia para eles. Então, gente, vocês estão comigo? Ali eu já percebi quem estava e quem não estava comigo. Outra coisa que eu percebi, o meu professor de educação física do ensino médio, ele é excelente em questões financeiras. Então, quando nós trabalhamos a questão eletiva, que não vai ser eletiva, vai ser meio obrigativa, como diz a Júlia, assumimos essa palavra, obrigativa. Ele disse, olha, eu gostaria à tarde, e quando for essa questão da matemática financeira, eu gostaria de trabalhar esse assunto com os alunos, porque ele está, inclusive, fazendo uma pós sobre isso, e ele tem propriedade para falar sobre a questão financeira, né, educação financeira. Então, eu já comecei a perceber que lá o professor da educação física, ele tem uma habilidade aqui na matemática financeira. Então, ele vai linkar a matemática financeira com a matemática, com conteúdo junto com a professora de matemática. Então, a gente começou a perceber assim, ó, nossa, quantas habilidades e competências também estão no nosso professor, que eu posso reaproveitar. A professora de filosofia e sociologia, ela também é psicóloga formada, ela que vai trabalhar o projeto de vida. E nós já assim, imaginamos 1000 projetos. Então, quando apresentamos para os alunos, o que os alunos trouxeram para nós? Eu acho que é importante ouvir o aluno também. A gente, né, a nossa escola está numa comunidade muito deficiente, não só culturalmente, mas também em questão financeira. Então, a escola tem uma grande oportunidade aqui no bairro mesmo.
Então, o São Osório, a gente podia levar a educação, a abordagem para a comunidade. Então, nós temos muito problema de cheias em Blumenau, né? Então, essa rua aqui, ela enche de água quando é enchente. Vamos fazer uma pesquisa de campo. Então, eles querem fazer o quê? Faz a pesquisa de campo, traz a pesquisa de campo para a escola, trabalha a pesquisa científica e volta na sociedade para trabalhar naquilo que foi feito. Então, eles amaram, gente. Para eles vão no ano que vem, eles vão só estar na rua, né? Sabe, não é bem assim, mas para eles, nem pesquisa de campo, rua, também vai tirar o aluno da sala de aula, desse cotidiano. Isso é uma oportunidade. Nossa, né? Muito, né? Muito. Como tudo vai acontecer, não sei, a Júlia vai falar por nós não sabemos. Mas nós temos... também não sabem, gente. A única coisa que nós sabemos, eu creio que todos nós aqui, né? Que nós temos um Deus que vai nos dirigir sobre todas as coisas. Isso é uma convicção que nós temos, né, enquanto escola, que Deus está no controle. Uma coisa importante é que a nossa diretora tem sempre preocupação em questão da nomenclatura das disciplinas, né? Porque dependendo da nomenclatura, ela serve para o meu currículo. Por exemplo, eu dou aula de itinerário de jornalismo e mídia, sou professor de língua portuguesa. Então, ele encaixa naquilo que a gente estuda. Então, ela tem visto que as nomenclaturas, ela vê, ó, essa nomenclatura serve para a área de matemática, essa serve para a área de história. Então, isso tem ajudado a essa distribuição, para não perder professor, para não precisar demitir. Então, isso tem sido bom, para que ela consegue direcionar. O professor, às vezes, não tem aquela formação específica, mas o currículo dele, ele tem. Isso, é isso que a gente tem feito aqui na escola. Interessante demais. Aqui a Vivian falou, que a Angélica, né, também tinha comentado, que os alunos são muito novos para decidirem qual área do conhecimento vão querer seguir na vida. Né, gente? É verdade, Vivian, são mesmo. Né? Gente, eles são crianças ainda, eles só não podem me ouvir falar, né? Mas eles são. Júlia, vira para lá, a gente já está finalizando, tá? Mas eu queria só mostrar, então, a outra grande oportunidade, gente, que eu vejo é o projeto de vida. E aí, respondendo a sua pergunta, professora, projeto de vida é uma porta aberta de oportunidade, porque qual que é o objetivo do projeto de vida? É a gente pegar esse aluno, preferencialmente até antes do ensino médio, mas obrigatoriamente a partir da primeira série, e ter um tempo semanal com ele, onde ele vai ser guiado a partir do que ele já sabe, do que ele já deseja, das aptidões que ele tem, das habilidades que ele tem, para elaborar o seu projeto de vida. O que é projeto de vida, gente? Projeto de vida não é só carreira acadêmica. Tem a ver com o mercado de trabalho, mas numa compreensão mais ampla da pessoa, tem a ver com quem eu vou me casar. Qual é a minha vocação? Para que Deus me chamou? Qual a minha missão no mundo? Qual é o propósito? O que é negociável? O que eu abro mão? Exatamente. O que é negociável nessa trajetória? E aí eu acho interessante porque esse aluno, por que às vezes a gente pergunta para um aluno, e aí o professor de projeto de vida, ele vai ter tempo para isso? Porque vocês todos, nós que estamos no dia a dia com o adolescente, a gente escuta ele falar, você é jogador de futebol, você, agora nova onda, você é youtuber, né? Aí é a sua janela de oportunidade. Por quê? Para quê? O que Deus te chamou para fazer? E, ok, você vai ser youtuber, você tem perfil para isso? Você se comunica bem? Como você se sai na área de leitura e escrita? Mas eu vou falar e gravar vídeo. Mas esse professor de projeto de vida precisa mostrar para ele que o produto final, né, do YouTube passou ali por todo o preparo de comunicação. Comunicação corporal, comunicação, a oratória, a leitura, a escrita, visão e conhecimento de mundo. E isso é, assim, ímpar, porque no dia a dia a gente fala com os alunos, mas aí você fala assim, não, mas volta aqui, a gente tem que... Vamos continuar com a matéria. Intervalo, né? Mas no projeto de vida, não. Essa é a sua matéria.
né? Então, assim, eu pessoalmente penso, né, que o professor de projeto de vida, ele tem que ser uma pessoa com uma excelente bagagem bíblica. Ele tem que ter uma formação cristã, uma cosmovisão cristã consolidada em relação a quem é o aluno, em relação a qual o propósito de Deus para a vida de cada um. Ele tem que entender de vocação, chamado, e ele tem que entender, claro, de carreiras, certo? De formação e de carreiras. Agora, gente, esse professor vai ser um discipulador. Ele vai ter um potencial de influência, assim, gigantesco na vida do aluno. Então, não escolha qualquer professor, não é? Porque esse professor vai discipular. E esse professor ele vai ser uma pessoa-chave num conselho de classe, por exemplo. Talvez ele vai trazer respostas que a gente busca nos conselhos de classe. Por que esse aluno se sai tão bem aqui e ele nem me dá bom dia quando eu entro na sala de aula? O próprio caráter do aluno. E do caráter e da vocação, da aptidão que ele tem, do chamado que Deus já colocou no coração dele. Então, o projeto de vida é uma janela de oportunidades. Passa só mais um slide para mim? Sim. Ju, querida. A Júlia tem o nome da minha neta, então não ia esquecer de jeito nenhum. Ai, que bom. E aí, gente, nas eletivas, o que eu fiz? Né? No meu caso, eu amarrei de novo. Na verdade, só a primeira linha em cada área ali é opcional. A segunda linha, que é Connected, que é o pacote Office com mais, no caso ali, criando jogos, ela está em todas as áreas de conhecimento, tá? Nós vamos oferecer essas 4 opções e vão permanecer 2, as 2 mais votadas, tá bom? Mas, se ele escolher linguagens e suas tecnologias, ele vai ter uma hora-aula de informática presencial e uma hora-aula de informática EAD, em qualquer opção. E quais são as opções que ele tem? Em linguagem, inglês para o mercado de trabalho, em matemática, desenho da arquitetura, da planta baixa até a maquete, em ciências da natureza, a química dos alimentos e em ciências humanas, apologética sólida para tempos líquidos. Qual é a razão da sua fé? Nós oferecemos 4, eles escolhem 2, tá? E com isso, nós também ampliamos um pouco a nossa carga horária, subiu para 1.300 só na primeira série, né? A tendência é que a segunda e a terceira tenham mais. Nós conseguimos, o que nós fizemos também é pegar algumas matérias, algumas aulas que nós perdemos na FGD e colocar como pré-ENEM. Então, eu tenho pré-ENEM de Química. Porque o professor de Química já gastava tempo fazendo revisão para o ENEM, correto? Então, eu desloco isso para o itinerário. E, enfim, é isso. Estão fazendo um sinal para mim que eu tenho que acabar, mas foi o último slide. Pode falar. Essas são as obrigativas que você falou? Então, As 3 últimas coincidem, né? As 2 últimas. volta um pouquinho, Júlia. Não, as 4 são iguais na informática. Isso, a parte de cima que... O que muda é isso. Inglês, né? Ele A vai escola escolher. escolhe o que quiser fazer ou tem parâmetro, tem um padrão que precisa passar? A escola precisa oferecer pelo menos 2 opções. A escola que escolhe. que contempla as 4 horas. Que contemple as 4 áreas. Tá? Então, a gente está oferecendo, mas aí nós vamos fechar. Quando nós iniciarmos o ano, o aluno já escolheu e aí ele vai até o final do ano naquele itinerário. Ele não pode mudar ao longo do Essa ano. não segue o segundo e terceiro ano, Vai seguir, mas com outras opções de continuidade ou de uma mudança. Tá? Pensa, por exemplo, no que você citou aí de jornalismo e mídia. Você pode ter módulo 1, módulo 2 e módulo 3, porque tem muita coisa para ser falada, ok?
E aí, eu quero só colocar aquele finalzinho. Pode passar, querida, por favor. Último slide. Esse? Isso. A gente tem 2 conceitos-chave que eu gostaria de finalizar com eles, né? Esses conceitos-chave, esse estudo de palavras, ele está disponível numa palestra do workshop de 2020, que foi sobre a BNCC, e dali nós tiramos umas palavras-chave, que são palavras-chave para o novo ensino médio. Protagonismo juvenil, já ouviu falar? Toda hora, né? A gente ouve isso. Então, o que é o protagonismo juvenil? Isso aí, gente, já é o meu ensaio. O que eu escrevi depois de estudar a palavra nos documentos, nos dicionários e na Bíblia. Tá? Então, isso aí já é o meu ensaio, né, numa visão cristã. O protagonismo juvenil é o serviço consciente, voluntário do jovem, que tem o caráter ensinável de Cristo. Não é qualquer serviço, é serviço consciente e voluntário, de alguém que tem um caráter ensinável. Porque para ser protagonista, você tem que ser ensinável. E aí você vai oferecer sua força, vitalidade, dons, inteligência e oportunidades para a promoção dos valores do reino de Deus, que são capazes e suficientes para transformar o indivíduo, a família, a comunidade e as nações. Não é um protagonismo juvenil, efêmero, vazio, nuvem de fumaça. Ele tem uma definição e ele tem um propósito. A Angélica falou tão bem aqui. Nós temos um alvo para os nossos alunos. Então, se queremos que eles sejam protagonistas, nós precisamos definir o que é protagonismo para nós. Correto? E flexibilidade curricular, que é o que a gente vem conversando o tempo todo aqui, né? Então, currículo flexível, para quê? Para dialogar com as constantes mudanças e desafios do cenário juvenil. Isso nós temos que concordar. O mercado de trabalho mudou, a universidade mudou, o mundo mudou. Então, o nosso currículo tem que ser flexível, ele tem que se esticar mesmo, né? Suficientemente robusto. Tá? Então, eu não posso esvaziar a FGV. Eu não posso deixar de ensinar história, geografia, linguagem escrita. Não posso, né? Para não ceder também aos argumentos ou circunstâncias contrárias à verdade eterna das Escrituras. Porque a educação por princípios vai ensinar o que a matemática revela sobre Deus, o que a química revela sobre Deus. O meu Deus fala, ele se comunica pelas artes, pelo corpo, pela linguagem escrita. Então, não posso esvaziar esse currículo de tal forma que ele fique focado só em competência e habilidade para preparar para o Enem. Não posso, gente. Esse é o nosso compromisso enquanto educadores cristãos, né? E reflexiva. A educação por princípios, ela não é crítica do jeito que está posto nos documentos educacionais. Ela é reflexiva. Porque crítica, eu posso dizer assim, a sua calça jeans está desbotada. A sua calça jeans é clara, mas é clara em relação à dela, mas pode ser escura em relação a alguma outra. Crítico, qualquer pessoa pode ser, basta você ter uma informação. Nós formamos alunos reflexivos. Eles têm que pensar, raciocinar biblicamente. Não é criticar, que é o que a gente mais vê hoje na nossa juventude e no mundo adulto também, né? Reflexivo para iluminar as mentes dos jovens estudantes, a fim de que eles sejam aquilo que Paulo disse para Timóteo: perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Esse é o alvo. E nós não vamos perder o alvo no novo ensino médio. Amém? Angélica, você quer dar uma finalizadinha, porque o nosso almoço chamado relógio já está ali. Eu queria dar uma dica, assim, bem legal, até assim, em cima do que a gente está falando, né? Nós criamos uma oportunidade esse ano, já começou no ano passado. Nos incomoda muito o aluno do ensino médio, ele só vir para a escola, né? Vir na sala de aula, pegar todo o conteúdo, ok?
mas é sobre o que ele quer ser, para onde eu quero levar esse aluno. Então, ano passado, nós começamos, ano retrasado, começamos um desafio de alguns alunos estarem na escola no contraturno para nos ajudarem em alguma área. Eu tive 2 alunos do terceirão que se prontificaram a ajudar a professora de Química e Biologia no laboratório de Química. Então, eles vêm toda segunda-feira, eles trabalham como voluntários, é como se fosse um estágio, não remunerado. Então, eles estavam, hoje é o professor de Biologia que gerencia, ele está com o professor dentro do laboratório, trabalhando, mas ao mesmo tempo aprendendo. Por quê? Porque o professor se torna tutor do aluno naquele exato momento. E o professor tutorial é uma ferramenta da unidade educacional do ensino. Então, esses 2 alunos, até então, não sabiam que você ia crescer, né? O que você vai ser quando crescer? E foi bem interessante, semana passada, a professora que vai assumir o projeto de vida, ela já tem um projeto chamado Informais na Escola. Trabalha essas áreas de conhecimento, onde levar o aluno, como fazer, formação de caráter, toda essa questão. E nós tivemos uma conversa com os alunos, e esses 2 alunos que trabalharam com o professor de biologia no laboratório, eles já decidiram o que se acharam. Então, um vai fazer química e a menina vai fazer farmácia. Aí nós perguntamos, mas o que levou você a tomar essa decisão? A influência do professor no laboratório. Então, nós não podemos esquecer que nós somos o quê? O currículo vivo para os nossos alunos. Nós somos influenciadores. Então, quando eu olho o protagonismo juvenil ou o currículo flexível, eu tenho que estar à frente. Eu tenho que ser esse protagonismo de Cristo na vida do meu aluno. E eu tenho que ser flexível ao meu aluno, mas eu não posso abrir mão das verdades para o meu aluno. Vocês entendem isso? O meu currículo tem que ser rico, porque o pai, ele também quer uma educação, né, qualificada. Mas eu, como currículo vivo, que currículo eu vou apresentar? Só esse conhecimento, só as habilidades, só as competências? Ou nesse pacote eu vou apresentar, né, que existe uma verdade embutida em todos os componentes. Eu preciso apresentar Cristo, né? Preciso apresentar a criação de Deus em todas as áreas do conhecimento. Porque quando ele for para o campo de trabalho, ele vai ser desafiado, principalmente por toda a modernidade que tem a nossa sociedade. E o que ele vai dizer? E como ele vai se apresentar perante os desafios? Então, eu tenho que pensar que esse aluno tem que ser muito bem formado academicamente, mas ele também tem que ser muito bem formado espiritualmente, porque quando ele sair da nossa escola, ele vai para a universidade. Como é que ele vai estar, né? Como é que ele vai se preparar com as situações lá fora? Então é isso, né, João? É isso. Pessoal, muito obrigada. E obrigada mesmo, foi muito bom. E vamos continuar conversando. Né? Manda e-mail, WhatsApp para mim, para a Jéssica. Vamos, né, trocar as ideias aí para a gente oferecer até para outras escolas de educação por princípios, porque a gente já está um pouquinho na frente. Só o fato da gente estar aqui, então vamos servir também, né, as demais comunidades. Quem quiser, né, apresentar suas matrizes curriculares, mandar para a gente colocar na biblioteca da ANSEP, vai ser uma bênção, porque tem escola, a gente está totalmente perdido, tá? Então, se vocês tiverem, manda para nós, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe. Obrigada. Érica e Vivian, Deus abençoe vocês aí também, viu? Tá bom? Em nome de Jesus. Pessoal, que está online também, vocês devem acessar a plataforma e preencher aquela avaliação para receberem o diploma, tá bom? Tá bom. É isso? É isso. Beijo, tchau, pessoal. Beijo. Obrigada. Nada. Keila, Deus te abençoe.